nossa Constituição está aí, né, de 88, mas nós precisamos voltar um pouquinho no tempo e falar sobre o Dia da Independência. Sim. O que foi, de Dia da fato, Independência. o grito de liberdade que o Brasil, então, se declarou independente de Portugal, né? Pois é, anos aí de colonização. Isso. William, é importante a gente, quando a gente vai pensar a questão da independência do Brasil, né? E todo tipo de evento, todo tipo de fato, o historiador, ele trabalha com um fato histórico, né? E a nossa história, até meados dos anos 2000, ela acabava que o que a gente estudava nos livros didáticos era uma história mais factual, né? Com personagens, com mitos, né, histórias que, de certa forma, embelezavam a realidade do momento, Sim. enfim, e não levavam, muitas vezes, a gente a compreender o processo. Porque todo fato, ele está relacionado com um processo que se desenvolve talvez anos, séculos antes, enfim. Com a independência não foi diferente. Então, quando a gente estava na escola, a gente aprendia, olha, então a gente tinha lá o desenho do Dom Pedro num cavalo e pintava aquele desenho. Aquele quadro... Aquele quadro do Pedro emblemático. Américo, Isso. emblemático, coisa linda, né? As pessoas aplaudindo, enfim. Mas a independência do Brasil, a gente pode pontuar várias questões, eu trouxe algumas mais importantes para a gente pensar juntos, né? Mas acredito que um fato importante que vai contribuir para essa independência é que o Brasil era uma colônia de Portugal, né? Sofreu um processo de colonização bastante violento e que perdurou. Em 1808 vai haver um evento na Europa, né, que é bastante emblemático, que é a ocupação, a invasão de Napoleão a Portugal. Né? Então, as guerras napoleônicas, elas vão fazer, né, o bloqueio comercial com a Inglaterra, e como Portugal era uma aliada da Inglaterra, se apoiando aí, né, com o auxílio dos ingleses, a família real e a corte portuguesa vem para o Brasil, né, e transfere. Nesse momento de 1808, o Brasil ele perde o status de colônia e ele se torna um Reino Unido a Portugal e Algarve. Porque a família real passa a ter sua sede em território brasileiro. Naquela época, a capital era o Rio de Janeiro, se torna o Rio de Janeiro, né? Foi Salvador, depois que do Rio de antes Janeiro. era Salvador, né? Isso, daí o Rio de Janeiro se torna o Distrito Federal. Naquele contexto vai haver a chegada da família real no Rio, né? Eles vão pegar as melhores casas das pessoas que viviam ali, eles vão pedir para as pessoas saírem mesmo e vão ocupar essas casas. Cai fora, gente. Cai fora. Agora aqui é do... Agora é do rei. Agora é do rei. Do rei E vão Dom colocar João. um nome ali, né? Eles vão escolher e vão identificar as casas que eles gostariam. E ali a gente tem um novo status o Brasil deixa de ser colônia. E as elites brasileiras ali conseguem compreender esse processo de modificação, o status do Brasil muda. Só que nós temos um problema, né? As guerras napoleônicas não vão durar para sempre. O Napoleão vai, de fato, perder. E nesse contexto, nós vamos ter uma Portugal ocupada pelos militares ingleses, porque nesse momento quem vai ajudar Portugal a tentar conter as invasões francesas será a Inglaterra. A Inglaterra é um grande aliado, né, de Portugal, um grande, assim, dentro desse processo, auxiliou muito, levou muito das nossas riquezas. Era uma potência. Nossas riquezas estavam todas na Inglaterra, né? A maior potência, potência na naval, e, enfim, naquele momento. E aí a gente vai ter um processo que em Portugal vai estar ocupada pelos militares ingleses, a gente vai ter um movimento nesse contexto realizado pelos próprios portugueses em 1820, que é a chamada Revolução do Porto. E a Revolução do Porto, ela vai influenciar muito também. Naquela época, o rei era o Dom João, e o Dom João, ele vai sofrer pressões, porque naquele momento, os portugueses, as lideranças portuguesas, elas vão criticar a ocupação militar inglesa, elas vão criticar essa perda do monopólio comercial, porque quando a família real vem para o Brasil, eles fazem um tratado de comércio e navegação com a Inglaterra, de exclusividade, né? Baixa a taxa de importação, beneficia a Inglaterra nesse contexto comercial. E o absolutismo monárquico, porque, querendo ou não, o rei mandava de forma autoritária em Portugal, estando no Brasil. Como que chamava mesmo? Era não sei o que lá, não era pão e vinho, não. Como é que era? Não sei o que lá, e vinho. Vinho só vendia, Portugal só vendia vinho. Isso, e a Inglaterra... Vendia tudo pro Brasil, até esqui. Tudo, simplesmente tudo. Era muito favorável, né? Inclusive, a Inglaterra era extremamente favorável para eles, né? E nesse contexto, a Revolução do Porto, eles vão ter ali um movimento de revolucionários portugueses, tá? E esses revolucionários, eles vão convocar eleições e vão formar as cortes constituintes ali de Portugal. E as cortes vão definir o retorno do rei. E o Dom João vai ficar naquele impasse. Isso em 1820, nesse processo, o Dom João vai acabar voltando para Portugal. A coisa apaziguou na Europa,
Então vamos retornar para Portugal, exato, porque lá é a matriz. Isso. Para Portugal era quem olhava para o mundo português e falava, olha, lá é a capital de tudo. Sim. Então, o rei tinha que voltar para lá, né? Como que vamos... Então, já não tem mais a ocupação francesa. De que forma vamos ficar aqui sem um rei? Né? E o rei no Brasil, governando do Brasil. Então, o status se inverteu, né? De certa forma, não tão, né? Uma forma mais simplista. Mas o Dom João vai voltar. E aí, o que se fazer com o Brasil, que já estava ali quase 20 anos, acostumado com esse novo status, né? Então, a gente vai ter uma tentativa, grupos políticos que vão querer que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal, né? Ou seja, rebaixar de posição. E outros que vão querer que o Brasil continue com essa posição de Reino Unido ou a independência até mesmo, né? Começa a ser cogitado. E aí, o Dom João deixa o filho dele, o Pedro, como príncipe regente naquele momento. As elites portuguesas não vão gostar disso, porque o Pedro, querendo ou não, era o sucessor do trono português. Então, porque ele estava no Brasil? Ele deveria voltar para Portugal. Né? Então, vai haver umas forças que vão se enfrentar em Portugal, pedindo pela volta do Dom Pedro para Portugal. No Brasil, pedindo para ele ficar. Né? Então, a gente vai ter esse impasse, né? E aí vai levar aquele dia do fico, o famoso dia do fico, de 9 de janeiro, que vai haver um manifesto dessas elites do Centro-Sul, região de São Paulo, Minas, que vão, na verdade, Rio de Janeiro, vão coletar 8.000 assinaturas, entregar para o Dom Pedro, e ele vai ter aquele famoso dia do fico, decidir ficar no Brasil e tal. E nesse contexto, ele recebe duas cartas, né? Chega-se ali o período do 7 de setembro, segundo consta nos anais da história. No dia 7 de setembro, ele recebe 2 cartas. Uma carta das Cortes Constituintes, que fazem ameaças diretas a ele, que ou ele retorna, né? Na verdade, ele deveria voltar, era uma obrigação dele voltar enquanto sucessor do trono português, e o Brasil deveria voltar a ser uma colônia. É isso que dizia a primeira carta, né? E a segunda carta era do José Bonifácio, que era um conselheiro, bastante... Intelectual brasileiro. Vários nomes de ruas hoje, colégios e tudo mais. Né? E que contribuiu grandemente com a questão da independência mesmo. Sim, aí ele vai mandar uma outra carta. Nessa outra carta, o José Bonifácio diz pro Dom Pedro que se ele voltasse, ele voltaria como um preso. Né? Querendo ou não, ele seria um prisioneiro em Portugal. Sim. Então, a outra opção dele seria... Ele tem duas opções, né? Ou ele volta como prisioneiro para Portugal, ou ele proclama a independência do Brasil. E aí, ele vai proclamar a independência, né? No dia 7 de setembro, vai ser o famoso grito do Ipiranga. Vai ter o apoio, a liderança desses líderes, né? Do que a gente chama de Centro-Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que seriam as lideranças ali. Porém, né? Não muda muita coisa, mas a gente já fala sobre isso.